Poucos minutos, grandes reflexões. Uma análise da vida, da história e da sociedade através de uma ótica bíblica e dos preceitos fundamentais de Cristo Jesus, com o pastor Adélio Júnior, pastor da Igreja Congregacional de Centro Sé, Bahia. Gente, essa semana eu estava com a minha família, onde meu pai tem uma roça, e nós acordamos muito cedo. E naquele momento em que a gente conversava sobre algumas coisas, então, aqui no Nordeste, aqui onde a gente está, tem uma corujazinha chamada de caboré. E aí eu comecei a ouvir o barulho e eu perguntei ao meu pai o que era aquilo. E como meu pai e minha mãe estão acostumados a lidar comigo desde criança, eles sabem muito bem explicar muita coisa. Meu pai começou a falar sobre o caburé, como ele reagia, e disse que quando era menino, então os meninos tinham um negócio de... gritavam atrás dele, ó o soldado atrás, caburé. E o caburé então virava a cabeça para trás sem virar o corpo. E o pai dizia que aquilo era muito interessante. E ele me contou a história tão bem contada que me fez interessar por estudar a questão do caburé. E quando eu voltei para a cidade, eu comecei a ler sobre o caburé. Cara, que negócio impressionante. Por isso que eles podem virar o pescoço para trás. Nós temos 7 vértebras no pescoço, o caburé tem 13 vértebras. E aí eles inclinam a cabeça mais de 180 graus, pra você ter ideia. Eles podem, com o corpo parado, olhar para trás. Isso foi me impressionando, eu continuei a ler. Porque quando eles viram a cabeça, a visão e a audição estão na mesma direção. Um caburé tem um disco facial que funciona como uma antena parabólica, que capta e amplia o som e os ruídos, e daí tem como ele ir atrás da presa, né? Ele é um caçador. Os ouvidos do caburé são desalinhados, então acha a presa muito mais rápida. Os estudiosos chegam a dizer que durante a noite eles enxergam 30 vezes mais que vocês que enxergam, do que eu. Isso é um negócio sério, né? Mas quem enxerga aí, o caburé vê 30 vezes mais, né? E escutam 100 vezes mais que nós. Por isso, essa propriedade dos animais, eu comecei a pensar, Deus, mas é um ser estranho. E aí o Senhor fez um ser tão estranho, tão diferente. E quando eu estudava sobre o caburé e pensando sobre essas coisas, Deus começou a me falar, mas um cristão também é um ser estranho. E é sobre isso que eu quero falar com você, é que você entenda um pouco mais. E realmente, o cristão é um ser estranho. E eu vou lhe mostrar isso nesse vídeo. De início a gente precisa pensar, por que o nome cristão? Vamos voltar no tempo, né? Os judeus convertidos eram chamados de discípulos, crentes, santos. Os do caminho, tinha alguns nomes. Os inimigos os chamavam de nazarenos, galileus, seitas. Os judeus negavam que Jesus era o Cristo. Então nunca os judeus iam chamá-los de cristão. Os gentios os confundiam e chamavam de seita judaica, pensavam que era uma nova seita judaica, essas coisas todas. Mas começa uma nova época da igreja, quando, pelo seu desenvolvimento, e aí novos convertidos, óbvio que de toda parte, e incircuncisos também. Então tinham que dar um novo nome. E o nome que eles foram chamados pela primeira vez em Antioquia, isso Atos 11, verso 26, é de cristãos. De forma que, se os seguidores de Platão eram platonistas,
ou de Pitágoras eram pitagóricos, vamos assim dizer, os seguidores de Cristo eram cristãos ou partidários de Cristo. Mas eu também acho que o nome cristão foi dado, e aí o verbo grego lá é crimatizo, né? A ideia de que os cristãos foram chamados, e algumas vezes na Bíblia usa esse mesmo verbo para designar que foi uma ação divina. Alguns estudiosos chegam a dizer que Paulo e Barnabé o chamaram, outros, os moradores de Antioquia. Eu vou ficar com um texto que diz, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, cristão era uma nova coisa. E também ser cristão, naquela época, era uma afronta ao consciente coletivo. Era mesmo que afrontar. Como é que vai entender? Por exemplo, esse Jesus, esse Cristo, que o nome Cristo significa ungido, nasceu de uma virgem. É um rei nascido em manjedoura. Morreu numa cruz e aí eles diziam por nós. Negócio estranho, né? E depois enviou o seu Espírito Santo. E o cristão naquela época dizia, e está aqui comigo. Você imagina você conversando com um cristão. Da forma que ser cristão, aí fica a ideia bem clara que cristão não é um produto de Cristo. Cristão é Cristo vivendo nele. Entenda que porque existem cristãos, eles estão exatamente ligados, os cristãos, à pessoa de Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Mas se você olhar um pouco mais profundo, a filosofia existe sem Sócrates, existe sem Platão. Você pode ser um filósofo sem Sócrates, sem Platão, mas você não pode ser um cristão sem Cristo. Não existe cristianismo sem Cristo. Estava pensando, realmente é estranho. É estranho. Você conversar com alguém e ouvir todas essas diferenças. E aí eu fiquei, será que isso é... Eu vou pesquisando essas coisas, isso é coisa da minha cabeça, e de repente eu li algo que A.W. Tozer escreveu sobre os cristãos. Ok, ele fala aqui. E aí, cara, então não sou eu apenas. Alguém já pensou isso? E ele colocou, um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos, A.W. Tozer diz. E ele vai dizer por quê. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver. Não é estranho? Espera ir para o céu pelos méritos de outro. Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado para que possa ser declarado certo. Desce para que possa ir para o alto. É mais forte quando ele é mais fraco. É mais rico quando é mais pobre. Mais feliz quando se sente o pior, porque Cristo faz isso nele, ele se sente feliz. Ele morre para que possa viver. Renuncia para que possa ter. Doa para que possa manter, vê o invisível, ouve o inaudível e conhece a paz que excede todo o entendimento. Isso é, aquele que excede o entendimento, Cristo. A.W. Tozer. Eu fiquei imaginando realmente você, se você quiser ser alguém igual, você não é um cristão. Um cristão é diferente. Um cristão é um ser estranho. Você olhar como um morador de Antioquia naquela época, ou se você olhar como alguém hoje, né? Alguém que não é cristão, alguém que não sabe o que é isso, você conversa isso, o Mateus vai achar isso uma loucura, outros acharão totalmente estranho, e realmente ser cristão é estranho. Aí lembra do início do vídeo que eu falei do caburé? Não estou comparando você a um caburé, obviamente. Eu estou apenas dizendo que Deus age naquilo que é estranho, né? E Deus realmente nos ensina por meio dessas coisas. Então, quando eu estudava, eu pensava sobre aquilo, aquela história lá do início que meu pai me contou, que tanto mexeu comigo,
e eu fiquei pensando, vou pesquisar sobre aquilo. Quando Deus nos mostra algumas coisas estranhas, e por trás do estranho tem sempre um princípio a ser estudado. E esse foi o diferencial. Realmente, as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Somos estranhos, mas temos o Espírito de Cristo. Aquele que tudo vê, que tudo sabe, aquele que morreu na cruz por nós, que nasceu de uma virgem, aquele que foi o substituto verdadeiro, aquele que desceu e foi até as alturas, e por isso nós podemos ir e vamos pelos méritos dele, o advogado justo, o Senhor é fiel. Deus te abençoe. Inscreva-se no canal, deixe seu like e marque o sininho para ser avisado de nova postagem. Deus te abençoe.